Uma parábola, quando Jesus contava, ela tinha pelo menos 3 elementos. Primeiro, quando Jesus contava uma parábola, ele usava elementos do dia a dia. Aqui, mais uma vez, ele está usando o elemento da relação patrão e empregado. E no Evangelho de Mateus, não sei se vocês percebem, mas aparece muito esse tema do dinheiro, da riqueza, a relação patrão e empregado. Por que que aparece isso no Evangelho de Mateus? Qual que era a profissão de Mateus, vocês lembram? Ele era um cobrador de impostos. Por isso que esse tema do dinheiro, esse tema da riqueza, aparece muito no Evangelho de Mateus, porque o próprio Mateus aprendia de Jesus aquilo que ele havia deixado, aquilo que era a profissão antiga dele. Então, uma parábola contém os elementos cotidianos, do dia a dia. No Evangelho de hoje aparece, mais uma vez, a relação patrão e empregado. O segundo elemento de uma parábola. Quando Jesus contava uma parábola, ele fazia comparações. Então aqui ele está transmitindo um ensinamento e fazendo uma comparação a partir dessa parábola. E o terceiro elemento, o mais importante. Toda parábola que Jesus contava tinha por detrás um mistério, um enigma. O mistério do Evangelho de hoje, da parábola de hoje, é mais uma vez a generosidade do Pai em relação a nós, seres humanos. E Jesus contando essa parábola, ele usa tanto os elementos do dia a dia, da sociedade daquela época, da sociedade judaica, que ele conta uma parábola que um patrão saiu de madrugada, encontrou alguns parados ali na praça, alguns no mercado, e chamou para que eles trabalhassem na sua vinha. E naquela época realmente era comum. Logo na madrugada, aqueles que queriam ter um dia de trabalho, eles paravam nos comércios, paravam em alguns pontos estratégicos, e eles ficavam esperando que um patrão passasse e oferecesse serviço. Eu fiquei imaginando, se fosse no Brasil, acho que a turminha parada no bar estava jogando truco ou cacheta, até chegar o patrão. Então realmente eles naquela época, ficavam esperando em pontos estratégicos que um patrão passasse e oferecesse um dia de serviço. E aí o que nós ouvimos na parábola? O patrão chamou alguns pela madrugada, depois ele chamou alguns na praça às 9 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde, e a jornada de trabalho para aqueles que começaram no primeiro turno, vamos dizer assim, era praticamente de 12 horas. Eles foram chamados de madrugada, começaram às 6 da manhã e depois ficavam até às 6 da tarde. Naquela época também não se tinha energia elétrica como hoje, com essa facilidade. Então começava a escurecer o dia, cessava o trabalho. E aí o que a parábola vai nos dizendo? Ele chama todos esses trabalhadores, cada um a seu tempo, e depois no final do dia ele vai fazer o acerto. Chama os que trabalhou às 5 da tarde, e aqueles pensavam que receberiam o que era justo, e realmente receberam um denário de prata, uma moeda de prata, e aqueles que vieram antes, o que eles poderiam pensar? Bom, se eles trabalharam 1 hora, das 5 às 6, então receberam uma moeda de prata. Quem trabalhou das 3 às 6, 3 moedas. Quem trabalhou, começou ao meio-dia, 6 moedas. Quem começou às 6 da manhã, 12 moedas. Mas não foi isso que o patrão fez. Ele pagou a mesma quantia para cada um. Não que o patrão fosse mesquinho. Não, ele não era mesquinho. Mas esse era o acordo. Na verdade, o patrão não estava sendo mesquinho nem justo. Ele estava sendo generoso. E aí Jesus está mostrando a generosidade do Pai em relação a nós. Por isso que a primeira leitura fala: os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os nossos caminhos são muito legalistas, justiceiros, quando nós ainda cumprimos aquilo que é certo. Porque muitas vezes nós não queremos cumprir nem o que é certo. Então o pensamento do Pai, os caminhos do Pai, a generosidade do Pai está muito além daquilo que nós pensamos. E na vida de fé também é assim. Alguns foram chamados desde a infância, outros foram chamados na adolescência, outros foram chamados quando adultos, outros foram chamados mais na velhice,
Mas o importante é que a generosidade de Deus alcance todas essas pessoas e que elas cheguem à vida eterna.